Vamos lá, pessoal, nossa aula de quarta-feira, né? E na nossa aula de quarta-feira a gente começa com a disciplina de História, né? Agora nós vamos falar sobre os tipos de trabalho, sobre as profissões. Eu sou o quê? Professora. Seu José, pedreiro. Dona Lourdes, costureira. E aí tem todas as outras pessoas com a profissão. Cada um de nós temos uma profissão. Seja trabalhador rural, professor, merendeira, costureira, como eu já disse. E o que é uma profissão? O que é a profissão? A profissão, ela é um trabalho, atividade que a gente faz dentro de uma sociedade, baseada na vocação de cada indivíduo. Então, por isso, tem gente que a gente diz assim, ó, essa pessoa tem mais habilidade para isso. Por exemplo, eu não sei costurar. Já a dona Lourdes sabe costurar. Eu não sei construir casa. Seu José sabe construir casa. Então, cada um com suas habilidades. Eu aprendi a dar aula. É isso que eu gosto, faço com amor, com toda a dedicação. Então, por isso que eu escolhi a profissão de ser professora. E aí a gente pode ver que a gente tem dois tipos de trabalho. A gente tem o formal e o informal. O formal é aquele onde a gente vai para a empresa, exerce uma função e recebe um salário por carteira assinada. Então, a gente tem exemplos de trabalho formal, o quê? O médico, advogado, professor. Seu Antônio, o seu Francisco, também tem um trabalho formal. Ele trabalha numa madeireira, mas ele recebe por carteira assinada. E tem o trabalho informal, que é aquele que às vezes a gente mesmo é o nosso patrão. Ou a gente faz alguma coisa, pessoas que vendem tortas, pessoas que vendem salgados, né? É um trabalho que ela mesma exerce, então ela mesma é o próprio patrão. Aí vocês vão marcar com X a primeira atividade 1. Vocês vão marcar com X os objetos que representam cada profissão. Por exemplo, a manicure. A manicure, ela usa o que para trabalhar? Ela usa caneta, tecido, alicate, graxa, tesoura ou tinta. Vocês vão marcar um X. O professor usa o que? A Pro usa o que para trabalhar? Caneta, tecido, alicate, graxa, tesoura e tinta. O cabeleireiro, o médico, o mecânico. Vocês vão marcar um X nos objetos que eles usam para trabalhar, certo? Depois da aula de história, a gente tem nossa aula de... Só um minuto, que a Pro tá baixando aqui. Depois da aula de história, nós temos uma aula de matemática, certo? Que aí tá como quinta-feira, mas não é quinta-feira, é aula de quarta-feira. A nossa aula de matemática diz assim, ó, observe o anúncio e depois solucione as situações que se seguem. Então, eu tenho vários objetos aí com preço. Eu tenho o quê? Panela de pressão, que custa R$ 499,90. Eu tenho as fraldas, que custa R$ 29,98. Eu tenho o telefone, que é R$ 169,90. Eu tenho o chuveiro elétrico, que é R$ 39,90. Na questão A, vocês vão responder a seguinte questão. Se eu comprar uma panela de pressão e um chuveiro, quanto eu vou gastar? Então, você vai ter que somar o preço da panela de pressão e do chuveiro. Se eu comprar um pacote de fraldas e um chuveiro com a nota de R$ 100, quanto eu recebo de troco? Então, eu vou calcular o valor. Vocês podem usar a calculadora também. Eu vou calcular o valor do pacote de fraldas e do chuveiro, ver quanto dá. E se eu pagar com R$ 100, sobra quanto? Se eu comprar uma panela de pressão, um pacote de fralda e um telefone sem fio, as três coisas, eu vou gastar quanto? Se eu comprar todos os produtos, quanto eu vou gastar? Qual é a diferença entre o preço da panela elétrica e o telefone sem fio? Então, qual é a diferença? Quanto tem a mais? Se eu comprar 3 pacotes de fralda, gente, eu vou gastar quanto com 3 pacotes de fralda? Então, vocês vão fazendo aí, tá certo? Até amanhã.